Bem-vindo a mais esta reflexão. Precisamos conhecer o Senhor e conhecer o Pai. Tudo se trata disto, não de outra coisa. Como podemos conhecer o nosso Deus? Como podemos conhecer o Senhor Jesus Cristo? Pois também fez parte da sua oração em João 17. A vida eterna está em conhecer o Pai e a Jesus Cristo, a quem ele enviou. Nós temos que ter este entendimento. E tudo se trata de conhecimento, não se trata simplesmente de uma obediência cega, mas de compreensão. Nós somos chamados para conhecer o nosso Deus, para andar na sua vontade, ou seja, no seu plano. Não é uma questão de obedecer para alcançar alguma coisa, para ter alguma coisa, mas é simplesmente de uma maneira de viver que traduz aquilo que Deus fez, que revela o seu plano, sua vontade e seu querer. Se conhecermos o Senhor, compreenderemos como devemos viver neste mundo, como devemos andar, e a maneira como nós vivemos revela o nosso conhecimento. Diz lá em João 8,19, Jesus afirmou e disse aos religiosos: Então eles lhe perguntaram: Onde está seu pai? Jesus respondeu: Vocês não conhecem a mim e não conhecem o meu pai. Se conhecessem a mim, também conheceriam o meu pai. Fica claro que é conhecimento. Precisamos conhecer o Senhor. Como isso se dá? De que maneira podemos fazer isso? Nós temos que fundamentar nossas vidas nas palavras de Cristo, isto é, nas Escrituras Sagradas. Como posso conhecer a Deus? Eu tenho que ter um entendimento iluminado. A base de tudo é a Escritura Sagrada. Quem me conduz ao arrependimento, quem me conduz ao entendimento da vida eterna? As Escrituras por meio do Espírito. Ele não só, quando nós confessamos que dependemos, que precisamos e que desejamos conhecer a Deus, ele não só nos conduz nessa jornada, mas nos ensina sobre a vontade do Pai, ele nos leva ao conhecimento do Pai. Quando nós nos submetemos ao nosso Deus, reconhecendo o Cristo, que é o Salvador e o Reconciliador, que a nossa salvação é pela graça de Deus, por meio do que Cristo fez, que na sua morte temos o perdão, na ressurreição alcançamos a justificação, ou melhor, somos alcançados pela justificação de nosso Deus. Nós somos colocados na presença de Deus. Nós somos unidos com o nosso Deus. Nós estamos unidos com o Pai, com o Filho, e eles estão conosco. Nós temos que entender isso. Tendo a convicção que fomos feitos um novo ser, uma nova criatura, a imagem de Cristo, e que recebemos da mente de Cristo, isto conforme as Escrituras, nós temos somente uma maneira de viver, segundo a natureza que nós recebemos, pois somos coparticipantes da natureza divina. Tendo esta certeza do que Deus fez, cremos nisso e por crermos, nós caminhamos na direção de revelarmos isso. Aí é onde vem a santificação. E à medida que nós caminhamos, que nós fazemos essa jornada, no sentido de, à medida que nós vamos entendendo e compreendendo, nós tornamos isso algo prático na nossa vida. Deixa de estar no entendimento simplesmente, deixa de estar só no crer, e nós passamos a agir segundo aquilo que Deus afirma. Por isso é conhecimento de Deus. À medida que conhecemos, compreendemos que estamos nele, compreendemos que temos desta mesma natureza e que, portanto, fomos capacitados para rejeitar as paixões humanas. Nós nos despimos da maneira de pensar do mundo, nós abandonamos a maneira de pensar do mundo e nos revestimos da mesma maneira de Cristo, porque a natureza é a nossa natureza e como natureza que temos, nós andamos segundo o modelo de Cristo. E isto é o obedecer, ou seja, andar na vontade de Deus. Ele nos chama para que a gente possa
prestar o culto verdadeiro. E o culto verdadeiro a Deus, o culto com entendimento, está no fato de nós oferecermos as nossas vidas à vontade do Pai. E à medida que nós aprendemos isso e fazemos isso, mais conhecemos do Senhor e mais andamos segundo o modelo de Cristo, fazendo de nossas vidas a verdadeira oferta que glorifica o Pai, que revela o Pai, que manifesta o reino neste mundo. Simples assim. Não existe outra maneira. A gente precisa ter este entendimento e caminhar nesta direção de conhecer o Pai e conhecer o Filho, pois só assim revelaremos toda a vontade de Deus, nós encheremos a terra com conhecimento da glória do Senhor, porque andamos segundo as suas virtudes, pois temos a convicção que fomos tirados das trevas, transportados para o reino de Deus, para vivermos neste mundo como Cristo, revelando o Pai ao mundo. Que a gente possa ter esse entendimento e caminhar nesta direção, não para alcançar algo, mas para revelar o nosso Deus e sua obra em nossas vidas. Que a gente possa amadurecer, compreender a vontade do Senhor e viver na plenitude da sua vontade. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.